Bom dia, senhoras e senhores. Agradecemos a audiência e lhes desejamos boas-vindas a mais uma videoconferência de resultados da Dexos Participações SA, a qual chamaremos de companhia daqui em diante. Nesta apresentação, serão abordados os resultados da companhia relativos ao primeiro trimestre de 2025. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado. Estamos transmitindo ao vivo via plataforma Zoom, com a imagem do palestrante, áudio e slides, que podem ser acessados no site de Relações com Investidores da companhia, no endereço www.dexos.com.br. Após a Legal. apresentação da companhia, o palestrante responderá perguntas recebidas durante a apresentação. As perguntas devem ser enviadas por escrito dentro da plataforma do Zoom. Antes de prosseguir, é importante ressaltar que a apresentação projetada está atualizada até a sua data de realização e a companhia não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. As informações aqui apresentadas correspondem às informações consolidadas da companhia, exceto as da Metanor SA, Metanol do Nordeste, e Copenor, Companhia Petroquímica do Nordeste, as quais são reconhecidas por equivalência patrimonial ou se explicitamente indicado. Os resultados dos segmentos químico e aço representam, respectivamente, os números da controlada GPC Química SA e os números consolidados da Apollo Tubos e Equipamentos SA, empresas controladas pela companhia. Eventuais declarações que possam ser feitas durante esse evento, relativas às perspectivas de negócios da companhia e/ou suas controladas, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Está presente hoje o senhor Rafael Alcides Rafael, CEO da companhia. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rafael, que dará início à apresentação. Ok. Bom dia a todos. Obrigado pela participação em mais uma apresentação de resultados da Dexos. Hoje nós apresentamos os resultados e destaques referentes ao primeiro trimestre de 2025. Ao final da apresentação, teremos a nossa sessão de perguntas e respostas. Fiquem à vontade para encaminhar suas perguntas durante a apresentação e, ao final, nós vamos buscar responder a todas, como de costume. Temos aqui o link do Q&A. E vamos começar aqui fazendo primeiramente um overview dos principais destaques desse início de ano, com foco nos resultados do primeiro trimestre e também trazendo uma visão dos nossos mercados. Bom, o contexto desse início de ano permanece com as pressões relacionadas ao cenário macroeconômico, com a manutenção das taxas de juros em patamares elevados e com incertezas no cenário internacional, que se intensificaram com as medidas tarifárias recém-anunciadas pelos Estados Unidos. Todo esse contexto impõe desafios relevantes aos nossos mercados de atuação e requer muita atenção tanto em relação aos possíveis impactos para os nossos negócios, como também para as oportunidades que poderão surgir. Mas mesmo diante desse contexto que vimos enfrentando, a Dexos segue apresentando resultados bastante positivos e avançando consistentemente com iniciativas estruturantes nas operações e na governança corporativa. No comparativo com o mesmo período do ano passado, fechamos o primeiro trimestre de 2025 com evoluções relevantes. Atingimos uma receita líquida de 603,2 milhões, representando um aumento de 55%, um lucro bruto de 106,7 milhões, aumento de 5,8%, o EBITDA ajustado foi de 88 milhões,
o que corresponde a um aumento de 13,6%, e realizamos um lucro líquido ajustado de 52,6 milhões, um aumento de 30% nesse comparativo com o mesmo período do ano passado, 2024. Outro destaque tem sido o nosso indicador de alavancagem, que permaneceu muito próximo de zero, 0,1 vez EBITDA, com um endividamento líquido de aproximadamente 38 milhões. Não obstante esse posicionamento rigoroso em relação à gestão de alavancagem, seguimos avançando na realização de investimentos relevantes nas operações, além de continuar com a evolução na alocação de recursos voltados à remuneração dos acionistas. Nesse sentido, foram destinados 57 bilhões em dividendos referentes ao exercício de 2024, sendo que 17 milhões já foram pagos antecipadamente em dezembro, e o remanescente de cerca de 40 milhões deverá ser pago na próxima semana, no dia 22 de maio, conforme recentemente divulgado. Além disso, foi aprovado o programa de recompra de ações, com previsão de até 4,1 milhões de ações ordinárias, onde já foram recompradas quase 1 milhão de ações. Esse montante representa um investimento de cerca de 8 milhões de reais, reforçando ainda mais o potencial de payout para os acionistas. Passando aqui ao slide número 5, nós trazemos aqui novamente esse quadro que tem uma visão geral bem interessante da companhia e que resume a evolução de indicadores muito relevantes na nossa gestão. Esse primeiro quadrante, o indicador de EBITDA LTM, ilustra não somente a resiliência da operação, que veio sustentando um bom patamar de resultado, mesmo durante os nossos down cycles, nos nossos mercados, mas também demonstra a capacidade de buscar o crescimento mesmo em períodos de adversidade no contexto macroeconômico. Além disso, temos buscado realizar os investimentos necessários no sentido de fortalecer o posicionamento da companhia nos seus mercados, aumentar a eficiência operacional e ampliar as rotas de crescimento dos nossos negócios. No ano passado, atingimos um nível recorde de 88 milhões com investimentos relevantes em ambos os segmentos. Alguns desses projetos já estão em operação, como é o caso da unidade de resinas especiais da GPC Química, que iniciou a produção no segundo semestre do ano passado, está em processo de ramp-up, e outros projetos estão em plena execução, visando fortalecer as operações e as suas alavancas de crescimento. Aqui no quarto quadrante, nós reforçamos e ilustramos a evolução na remuneração dos acionistas, com um incremento substancial no payout, que atingiu 45%, e uma alocação recorde na distribuição de dividendos, que juntamente com o programa de recompra totaliza aproximadamente 65 milhões. Outro aspecto que se destaca aqui nessa análise é que esse histórico de evoluções nas operações e na alocação estratégica de capital vem sendo realizado em consonância com o nosso foco na gestão de alavancagem, que tem se mantido abaixo de uma vez, isso nos últimos 3 anos, e mais recentemente tem estado muito próximo de zero. Passar aqui ao slide número 6, onde nós temos os destaques das operações, começando pelo segmento químico. Aqui na análise dos volumes, tivemos nesse trimestre um aumento de 24% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, no primeiro TRI de 24, e praticamente uma estabilidade em relação ao trimestre anterior, uma pequena queda de 0,3%. Esse patamar de volume bem expressivo, ele é reflexo da melhora no desempenho do segmento de painéis de madeira, que é o nosso principal setor de atuação, juntamente com a continuidade da estratégia de distribuição de produtos intermediários da nossa cadeia produtiva. Essa estratégia ela tem fortalecido o posicionamento da companhia, além de contribuir com o potencial de diversificação do nosso negócio. Na análise da receita bruta, o primeiro trimestre de 25 apresentou 54,6% de aumento em relação ao mesmo período de 2024 e 8,6% na comparação com o quarto trimestre de 24. Esse aumento, além de refletir o melhor desempenho nos volumes, também tem sido influenciado pelo aumento de preços das matérias-primas, também do câmbio, que são considerados nas nossas precificações de resinas.
Na análise do EBITDA ajustado, tivemos nesse primeiro trimestre de 25 uma evolução de 57% em relação ao quarto tri de 24 e de 7% na comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo aqui um resultado de 65,7 milhões no trimestre. Um excelente resultado. Vou passar aqui agora ao slide número 7, onde nós temos os destaques operacionais financeiros da Apollo, no segmento aço. Na análise dos volumes, tivemos nesse primeiro trimestre de 25 um aumento significativo em relação a ambos os períodos comparados, sendo um aumento de 83% em relação ao quarto trimestre de 2024 e 68% comparado ao primeiro trimestre do ano passado. De uma forma geral, tivemos um bom desempenho nos diversos setores de atuação, mas podemos destacar aqui principalmente a atuação do setor de energia solar fotovoltaica, que no ano passado enfrentou alguns hiatos de projetos, né? A gente comentou aqui nos calls anteriores, mas que retomou com bastante vigor. Também já tínhamos comentado aqui que alguns setores, como no caso óleo e gás e fotovoltaico, eles podem apresentar um comportamento mais errático em razão das suas características, mas possuem grande potencial e a companhia vem buscando se posicionar muito fortemente neles. Na análise da receita bruta, o comportamento desse indicador acompanhou, de certa forma, o desempenho dos volumes, tendo crescido 73,4% em relação ao quarto trimestre de 24 e 57,2% no comparativo com o mesmo período do ano passado. E na análise do EBITDA ajustado, também obtivemos um resultado expressivo. O indicador do primeiro trimestre de 2025 teve um aumento de 93% em relação ao quarto trimestre de 24 e superou o mesmo período do ano passado em 28,8%, atingindo 25 milhões e meio de reais no trimestre. Cabe destacar aqui a importância dos esforços que foram realizados no sentido de buscar diversificação do portfólio e fortalecer as alavancas de crescimento. Um período em que nós vimos convivendo com dificuldades no ambiente macro, os juros em alta, competição internacional, dentre outros aspectos, tem sido fundamental essa capacidade de poder contar com exposição a mercados diversificados, permitindo performar o crescimento e entregar bons resultados diante dessas adversidades. Passando aqui então ao slide número 8, com os destaques operacionais na visão consolidada da Dexus. Na análise da receita bruta consolidada, tivemos nesse primeiro trimestre de 25 um aumento de 55,5% em relação ao mesmo período do ano anterior e 23,9% em relação ao último trimestre, atingindo uma receita de 750 milhões nesse trimestre. Essa evolução tem uma influência nos aumentos dos preços das matérias-primas e também do câmbio, mas é decorrente principalmente da evolução dos volumes, tanto no segmento químico como no aço. A gente pode passar aqui agora o slide 9, analisamos aqui a visão consolidada do lucro bruto. Nessa análise tivemos aqui no primeiro trimestre de 2025 um crescimento de 42,8% na comparação com o trimestre anterior e um aumento de 5,8% em comparação com o mesmo período de 2024. Destacando a evolução em ambos os segmentos. Nessa análise também notamos reduções nas margens que podem ser justificadas por alguns aspectos. No caso da GPC Química, temos a influência do mix de venda, que nesse período contou com uma parcela mais relevante de produtos intermediários. É natural que produtos que possuam menos agregação de valor na cadeia produtiva tendam a ter menores margens. E também tivemos influência do fator denominador, uma vez que houve incremento da receita em função de aumento de preço das matérias-primas, como comentamos aqui há pouco, e que são normalmente repassados na precificação, né? Então isso causa esse efeito denominador em relação ao cálculo da margem. No caso aqui da Apollo, os impactos se deram em razão também do mix de produtos e devido a uma adoção de uma postura mais combativa em alguns nichos de atuação, notadamente o segmento de óleo e gás, onde temos tido uma atenção maior com a concorrência de produtos importados,
também outro ponto que nós já tivemos a oportunidade de comentar aqui nos calls. Bom, passando aqui ao slide número 10, a análise do SG&A consolidado da Dexos. Na comparação com o trimestre anterior, as despesas de SG&A permaneceram estáveis, uma oscilação aqui de menos 0,1%, enquanto na comparação com o mesmo período do ano passado, um aumento de 13,8%. Quando nós analisamos esse aumento em relação ao primeiro TRI de 24, temos uma influência relevante das despesas de vendas em razão do aumento de volumes e, por sua vez, aumenta os custos relacionados aos fretes. No entanto, quando analisamos isoladamente o D&A, as despesas gerais e administrativas, temos uma redução na comparação com ambos os períodos. E fechando aqui a análise, temos a proporção do indicador de SG&A em relação à receita líquida, que ficou em 8,1%. Agora vamos ao slide 11, onde nós temos o resultado consolidado da Dexos, com os indicadores de EBITDA e lucro líquido ajustados. No EBITDA, tivemos nesse primeiro trimestre de 2025 um aumento tanto na comparação com o mesmo período do ano passado, de 13,6%, como em relação ao quarto trimestre de 2024, um aumento de 62,2%, fechando aqui o trimestre com um EBITDA ajustado de 88 milhões. Esse desempenho contou com a evolução de ambos os segmentos, que performaram bons resultados nesse período, conforme a gente já observou ali na análise dos segmentos. No lucro líquido, o trimestre teve evolução de 46,6% e 30% nas comparações com o quarto trimestre de 24 e o primeiro trimestre de 24, respectivamente, fechando aqui no período com um resultado de 52,6%. Desculpa, 52,6 milhões. Vamos passar aqui agora ao slide 12, com a análise dos indicadores de endividamento e alavancagem. A alavancagem da companhia segue bastante controlada, o endividamento líquido em valores absolutos subiu em relação ao último trimestre, fechando em aproximadamente 38 milhões, mas a alavancagem permanece muito próxima de zero, com o indicador de 0,1 vez EBITDA, conforme nós já havíamos comentado aqui nos destaques iniciais. O perfil da dívida também segue apresentando bons indicadores, temos 77,3% da dívida no longo prazo e um prazo médio de 5,3 anos. O custo médio da dívida está em torno de 9,6% ao ano. Passando agora ao slide 13, onde nós temos o retrospecto consolidado dos investimentos realizados nas operações da companhia. Para esse ano de 2025, apresentamos um guidance de aproximadamente 65 milhões para o consolidado de ambos os segmentos e realizamos nesse primeiro trimestre de 2025 um acumulado de 13,3 milhões. Isso aqui contém maior participação dos projetos do segmento aço, que ainda estão em execução. Bom, esse guidance, naturalmente, é a nossa melhor estimativa para o ano, mas é um tema que fica constantemente na nossa pauta, no sentido de termos o melhor cenário para a execução, considerando as diversas variáveis envolvidas e também a nossa postura de austeridade e rigor na alocação de capital. Então, vamos seguir com as análises em termos de mercado, estratégia, cenário econômico, e também, naturalmente, avaliando as oportunidades que temos no nosso pipeline de projetos, mas ou seja, um número que pode ser revisitado ao longo do ano, em função desses aspectos, mas o guidance é a nossa estimativa mais provável e estamos caminhando aqui nessa linha. Bem, com isso, concluímos aqui a nossa apresentação e podemos passar à sessão de perguntas e respostas. Nós já temos aqui algumas perguntas, inicialmente aqui do Henrique, do BTG. Obrigado, Henrique, pelas suas perguntas, bom dia.
Bom dia, temos 3 perguntas. Quais as perspectivas de volume para os segmentos de aço no restante do ano? Vou começar por essa então. A gente, como foi notado aqui na apresentação e nas análises, iniciamos o ano com uma retomada de volumes, significativa em relação ao que nós vínhamos performando nos últimos trimestres. É algo que nós, ao longo dessa trajetória, nós já vimos perseguindo, né, buscando não somente a diversificação em setores que permitem buscar crescimento, ah, dentro do que nós já temos capacidade, instalada para poder produzir. Então esse é um trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos, né, no sentido de não somente crescer nos segmentos onde nós já estamos presentes, é uma é uma situação que muitas vezes depende do comportamento do setor, e muitas vezes de uma eficácia operacional e comercial melhor em função de ganhos de market share. Mas além disso, nós vimos buscando ampliar os segmentos de atuação. A gente tem citado aqui o setor de energia solar fotovoltaica, que nesse início de ano performou muito bem, diferentemente de um hiato que nós passamos no ano passado, mas sempre colocando aqui que é um segmento que nós acreditamos, temos confiança, temos nos preparado para atuar, assim como outros setores nossos de atuação. Então a nossa a busca por volume e crescimento é uma constante. Temos, como eu falei, a capacidade instalada para poder performar esse crescimento e temos cada vez mais buscado excelência operacional e também investimentos que nos permitam agregar mais valor ao produto, de forma a poder ter uma melhor eficácia comercial nesses segmentos. Nesse sentido, sem entrar no mérito de guidance, que a gente não adota essa prática, como você já conhece, né, Henrique? A gente tem buscado, vai buscar manter esse nível de atividade, reforçando essa nossa visão de crescimento. Temos, como eu falei, a capacidade para performar e entendemos que esse ano é um ano de bastante atenção em função desse momento, do cenário macroeconômico, taxas de juros novamente em patamares elevados. Então, é um ano de bastante atenção, mas nós estamos prontos para seguir performando volumes nos patamares que a gente vem entregando nesses últimos meses, né, nesse trimestre, tentando aí manter essa nossa visão de volume, mesmo que muitas vezes implicando numa postura mais combativa para poder enfrentar esse momento de maior acirramento nos mercados, maior concorrência, inclusive, como eu falei, de produtos importados em alguns setores, como é o caso do óleo e gás, mas nós vamos seguir nessa linha, buscando manter o patamar de volumes. A segunda pergunta do Henrique: poderiam falar um pouco mais sobre o working capital da companhia? Quando entendem que haverá reversão do consumo de caixa? De fato, a gente teve aqui um aumento mais expressivo na necessidade de capital de giro. É algo que no último trimestre, no último call, nós já comentamos, né, que com esse aumento de atividade, havia uma variação necessária para a formação de estoques, e agora a gente vê esse impacto mais voltado aqui na no contas a receber, em função do volume de vendas que veio aumentando. O nosso ciclo de caixa ele é positivo nesse sentido, então conforme nós aumentamos a atividade, existe uma necessidade de empregar capital de giro. Por essa razão, nós vínhamos atuando com um nível temos buscado adotar essa prática de um nível de alavancagem baixo, com um saldo de caixa que nos permita aproveitar esse movimentos, né, obter ganhos oportunísticos, mas também estar prontos para performar esse crescimento que nós vimos perseguindo. Então, foi realmente um impacto que era esperado em termos da nossa gestão de caixa, nossa gestão de alavancagem. E a reversão disso, ela se dá conforme esses programas onde nós nos preparamos para poder antecipar entregas e sempre reforço aqui que os prazos de entrega em alguns setores eles são muito sensíveis, são segmentos que atuam com projetos que têm um compromisso muito forte com entregas, então nós temos essa preocupação, essa preparação, um planejamento de forma que a gente possa
trazer a confiabilidade necessária para que os produtos serão entregues e serão entregues no tempo certo, e isso acaba reforçando a reputação da nossa operação. Tá? Então, isso deve regularizar, Henrique, conforme os projetos eles entrarem numa rotina mais regular. Esse foi um momento de engajamento de muitas dessas entregas de projeto, então isso deve ao longo do ano atingir um patamar mais estável, mais normalizado em relação ao nosso padrão. Uma outra pergunta aqui. Achei. Podem nos atualizar acerca do plano de CAPEX para esse ano e para os próximos 2, 3 anos? Então, Henrique, durante a apresentação, tive a oportunidade de comentar sobre o guidance que foi estabelecido para esse ano, na ordem de 65 milhões. Isso aí está mais ou menos dividido entre os dois segmentos nossos de atuação. E esse seria o plano para esse ano. Para os anos futuros, a gente não tem soltado esse guidance, é algo que a gente vai estar atualizando no nosso planejamento estratégico em função das oportunidades de mercado, mas para esse ano, como eu falei, largamos com essa melhor estimativa de 65 milhões, temos observado muito atentamente essa pauta, no sentido de ser o mais preciso possível no timing de execução, considerando questões de mercado, né, temas, análises mercadológicas, considerando também o nível de atratividade dos projetos e o cenário, o contexto macroeconômico que hoje está, como eu falei, em patamares de juros muito elevados. Então, isso traz uma sensibilidade importante para a análise de projetos. São projetos que também envolvem, né, tem uma ligação direta com o nosso posicionamento estratégico, então muitos deles têm que ser priorizados, e dentro toda essa análise, com todo esse contexto, nós temos hoje essa estimativa de 65 milhões, que deve ser revisitada constantemente ao longo do ano, podendo variar tanto para cima como para baixo, em função desses pontos de atenção e em função de oportunidades que nós temos conduzido e avaliado dentro do nosso pipeline de projetos. Temos aqui, na sequência, mais perguntas. Tem aqui uma pergunta do Vitor, do portal Small Caps. Boa tarde, 2 perguntas. A empresa acredita que poderia voltar a ter mix de produtos mais favoráveis no decorrer do ano? Mix de produtos mais favoráveis. Acho que, pegando aí talvez pelo tema da margem que a gente comentou, acho que estou entendendo dessa forma a tua pergunta, Vitor. Bom, o mix de produtos, a gente tem buscado, vamos lá, desde 2 a 3, talvez 4 anos, a gente iniciou esse processo de buscar diversificação dentro do químico. Quer dizer, é um processo mais longo, mas ele se intensificou depois que nós consolidamos muito os nossos investimentos, nossas iniciativas e projetos voltados para o nosso core business, que é o segmento de painéis de madeira, e já tínhamos uma série de iniciativas no pipeline, no sentido de diversificar. Então, hoje, a gente tem o projeto de resinas especiais, que iniciou a produção no segundo semestre do ano passado, e, como eu tenho falado, ele tem um processo de ramp-up natural de uma nova unidade que vai de 12 a 18 meses para chegar na sua maturidade, para atingir os objetivos do plano de negócio, do plano operacional. Então, a gente ainda está nesse ciclo, e é uma unidade que traz no mix, né, no contexto, um nível de valor agregado, um nível de percepção de margens melhor, porque, por outro lado, são volumes menores também, mas ele traz, na sua percepção de mercado, um nível de valor agregado maior, e com isso ele tende a favorecer o BIX. Esse é um projeto que está bastante aderente ao planejamento, a gente tem avançado bem nesse processo de ramp-up, temos avaliado outras oportunidades, inclusive
buscar uma consolidação mais forte nesse segmento. Então, quando a gente fala de avaliação de novos projetos no pipeline, incluem também segmentos que podem vir a fortalecer esse portfólio, que por sua vez vai contribuir ainda mais com esse mix de produto, mas é um trabalho que está sendo feito, né, de médio e longo prazo. Então, a gente tem sim essa expectativa de ter essa contribuição no mix. Por outro lado, a gente também avançou na questão da comercialização de produtos da nossa cadeia produtiva. E esse, por sua vez, ele tem, em termos de valor unitário, uma margem unitária menor, como eu falei na própria apresentação, quando a gente tem menos etapas de agregação de valor na cadeia produtiva, normalmente as margens praticadas são menores, a gente está falando aí de commodities químicas, então, e isso, por sua vez, tem, novamente, na análise de preços e margens unitárias, uma detração na questão da análise do mix. Porém, isso tem vindo muito no sentido de somar não somente a nossa capacidade de fortalecer a nossa operação, mas também de entregar resultado e buscar economias de escala. Esse processo ele ganhou muita força quando nós tivemos ali ao longo de 2022, 2023, um down cycle da, do segmento de resinas termofixas para painéis. Então, nós intensificamos para manter um nível de entrega de volume de intermediários. Isso foi muito positivo para manter o nosso nível de entrega de resultados e acabou consolidando o posicionamento da GPC Química nesse segmento. Hoje, não só é um portfólio que contribui para o resultado, em termos absolutos, né? De novo, quando a gente fala de mix, muitas vezes a gente está olhando na composição de margens ou de percentuais, mas em termos absolutos é um portfólio que contribui fortemente com nossa operação, com o nosso resultado, além de ser também um fator de diversificação importante e de favorecer na economia de escala, né? A partir do momento que a nossa operação ela traz mais robustez na gestão de produtos, de insumos, nós somos capazes de capturar esses ganhos de escala ao longo do processo, reforçando não somente o ganho em valor absoluto, mas também reforçando o ganho para as outras unidades produtivas que acabam usufruindo também dessas economias de escala, e isso acho que fortalece a companhia como um todo. Tá? Vamos lá para a segunda pergunta do Vitor. Como a companhia pretende trabalhar a sua estrutura de capital entre CAPEX e dividendos? Então, estrutura de capital, a gente tem sido muito diligente e cauteloso em relação à estrutura de capital. Temos procurado também manter um nível de alavancagem, vocês que acompanham a gente têm observado, bastante controlado, e isso não tem, no entanto, não tem nos impedido de avançar em relação a CAPEX. Eu vou até voltar aqui num slide que eu acho que talvez esteja, não sei se a minha tela ainda está compartilhando aqui, mas um slide que tem demonstrado a nossa evolução em relação tanto a essa questão do CAPEX, sendo dos investimentos, como também na segunda componente aqui da tua pergunta, que são os dividendos. Então, a gente tem trabalhado estrutura de capital com muita atenção, até um certo conservadorismo, né, buscado aqui, se a gente olha aqui o quadrante inferior esquerdo, a gente tem, como eu falei, há 3 anos trabalhando abaixo de uma vez EBITDA, e mais recentemente, no último ano para cá, até um pouco mais, a gente tem ficado ali próximo de zero, já imaginando os desafios que poderíamos enfrentar de mercado, na diversidades setoriais, down cycles dos setores, além dessa busca aí pelo crescimento que emprega capital de giro e dos investimentos que nós sabíamos que teríamos oportunidade de desenvolver, que é o que está demonstrado aqui no nosso quadrante superior direito, uma evolução de investimentos bastante representativa, onde o ano passado a gente atingiu um recorde de 88 milhões,
Esse ano apontamos para um guidance de 65 milhões, podendo, como eu falei, calibrar isso, revisitar isso tanto para baixo como para cima, mas temos boas oportunidades no nosso pipeline de projetos. Então, isso nos faz manter essa postura, sem deixar de avançar nessa pauta de dividendo, que é o que demonstra aqui o nosso quadrante inferior direito. É uma evolução constante, chegamos agora nesse ano a um payout de 45%, aqui na curva histórica esse é um recorde, e também um recorde de valor alocado, tanto na distribuição de dividendos, 57 milhões, além de mais os 8 milhões que já foram realizados na recompra, totalizando 65 milhões. Então, é uma pauta que a gente tem ficado muito atento. Estamos com um programa de recompra vigente, ele tem a sua vigência de 18 meses, iniciou, salvo engano, em setembro do ano passado, então a gente ainda tem praticamente aqui um ano pela frente para desenvolver esse programa, e isso é mais um fator que pode fortalecer e ser direcionado a fortalecer a remuneração dos acionistas. Mais uma pergunta aqui do Juarez Nanmacher. Boa tarde, sobre o resultado líquido do ano passado e mesmo do primeiro TRI de 25. Quando é oriundo de juros do caixa, está aplicado, e quanto é juros e quanto é o operacional. Aqui o principal, o que a gente pode dizer é que o principal, isso tem detalhamento maior nas demonstrações financeiras, né? Elas foram disponibilizadas aqui desde ontem ao final do pregão, mas predominantemente são resultados operacionais. A gente tem operado ali com um nível de alavancagem próxima de zero, então a gente tem ali, esse trimestre fechamos com 38 milhões de dívida, um custo de capital que tem se mostrado, custo de financiamento de capital bastante controlado também, 9,6% ao ano, até abaixo do que a gente tem visto aí, né, de Selic, de taxas de mercado, né, em função de uma série de esforços que foram desenvolvidos aqui. Então, assim, a contribuição do resultado em termos de financeiros, ela é bem restrita. A gente pode atribuir aqui a maior parte do ganho, de fato, à operação. Tá? Mais uma pergunta aqui do Pedro Gomes. Parabéns pelos resultados. Quanto em percentual representa o resultado dos novos produtos que estão sendo criados e como essa evolução desses novos produtos são somente para as resinas ou temos produtos para o aço? Tentar fatiar aqui, então, o comentário, Pedro, para responder você. Temos de segmento químico, nós temos aqui, considerando esse processo, o que eu comentei agora há pouco nas primeiras perguntas sobre diversificação do segmento químico, onde a gente tinha majoritariamente uma participação de resinas termofixas, hoje nós temos um portfólio mais diversificado, né, com não só uma unidade de comercialização de produtos químicos presente na nossa cadeia, não necessariamente o produto final, que são as resinas termofixas, mas produtos intermediários da cadeia, commodities químicas. Isso tem reforçado muito, então já tem uma representatividade que contribui com esse nosso portfólio, e além disso temos aí o início do ramp-up das resinas especiais, e por sua vez ela tem uma amplitude que tende a ganhar cada vez mais abrangência. Então, como eu falei no início, tínhamos 90% vindo desse segmento madeira, resinas para painéis e particulados, compensados, de uma forma geral, era predominante. Hoje, se essa participação, ainda que nós seguimos crescendo no segmento, ele segue sendo o nosso core e sendo o nosso objetivo de nos manter na liderança no fornecimento de resinas termofixas para o segmento de painéis, né? Hoje nós temos uma percepção de
de alto desempenho, alta confiabilidade na entrega, e a gente tem buscado reforçar esses pilares. Então, a intenção é continuar crescendo junto com esse mercado, onde nós temos aí uma liderança, como eu falei, mas hoje a sua participação no nosso resultado, no nosso portfólio total, ele foi reduzida ali em razão da entrada dessas novas unidades de negócio, e hoje deve representar algo em torno de 60% a 70%, sendo que o restante, a parte de comercialização de químicos e intermediários, a gente tem ali uma participação provavelmente da ordem de 20%, 25%, restando aí para essa nova unidade que que tem um potencial de crescimento, ainda uma participação mais restrita da ordem de 5%. Tá? Então, vamos lá, 4%, 5%, a gente espera poder crescer cada vez mais nessa unidade, sem obviamente, deixar de olhar para as demais. Então, pode ser que proporcionalmente que ela cresça dentro do seu plano de negócio e não tenha uma representatividade tão maior do que esses 4, 5%, mas a visão é que nós tenhamos um crescimento também na unidade de especiais, onde nós temos um olhar muito especial para consolidar cada vez mais o nosso posicionamento nesse segmento. Então, quando a gente fala de novos projetos, também tem um olhar para poder reforçar essa nossa presença que tem avançado e que se consolidado cada vez mais nesses novos segmentos. Acho que tem mais uma última pergunta aqui. Tem uma pergunta sobre recompra. Como está a evolução do programa de recompra? Quanto esperam investir ainda em recompra de ações? Eu comentei alguns dados aqui do programa, né? Um programa que ele autoriza a compra de até 4,1 milhões de ações ordinárias, dos quais nós já realizamos cerca de quase 1 milhão, ou seja, estamos indo aí para próximo de 25% desse programa. Então, ainda tem um espaço para ser performado da ordem de, vamos lá, 3/4 do programa ainda para ser desenvolvido. E em termos de tempo, a gente já deve ter passado aqui uns 6 meses desde o início do programa. O programa que contempla uma duração de 18 meses, então ainda temos pela frente praticamente um ano para avançar nesse programa. A companhia está atenta e constantemente avaliando, como eu falo sempre, né, a nossa alocação estratégica de capital, e entende que tem sido uma alocação com um bom potencial de retorno para o acionista. A gente tem direcionado recursos também. Naturalmente, ele concorre com demais alocações, nós temos projetos das operações, então isso tem que ser levado em consideração. Tem a própria distribuição de dividendo, né, que a gente levou para um patamar, como eu falei, aqui recorde de 57 milhões, então isso tudo tem que ser contemplado e a gente pretende seguir atento aí à oportunidade de performar dentro desse programa que tem aí pelo menos um ano pela frente. Bom, acho que não estou vendo aqui mais perguntas. Acho que fechamos por aqui, então, até um pouco antes do nosso tempo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos. Se houver mais perguntas ou mais dúvidas, fiquem à vontade para encaminhar o nosso canal de relações com investidores. Está aqui o nosso endereço e vamos estar aí prontos para responder qualquer novas dúvidas que possam surgir. Agradeço a todos a participação e tenham a todos um bom dia.